Boa tarde, pessoal. Hoje meu vídeo vai ser sobre germinação em sol pleno, em substrato, direto no substrato e no sol pleno, como essas mudinhas aqui da sementeira, como essas tantas outras aqui que acabaram de germinar, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, como fazer, como germinar, que substrato utilizar, quais os cuidados, quais os benefícios, os prós dessa técnica, quais os contras. Tá? Vocês vão saber sobre tudo isso nesse vídeo. Mas antes de falar de germinação, vou mostrar algumas plantinhas aqui do nosso cultivo, né? Essa negra. As plantas estão bem interessantes, essa é linda, gosto muito dela. Essa aqui também é bem bonita. E tantas outras, por aqui tem mais. Enfim, então vamos voltar para o substrato, senão eu vou passar a tarde toda aqui mostrando flores. Uma vez eu mostrei aqui no canal, em um outro vídeo, a técnica de germinação em mini estufa, tá? Se vocês procurarem aí no Cultivo Rosa do Deserto, seja no Instagram, no Face, no YouTube, vocês vão achar esse vídeo no IGTV, tá? Mas hoje eu quero falar dessa técnica de germinação em pleno sol com substrato, tá? Tem seus prós e seus contras para a técnica de mini estufa. Essa germinação aqui costuma dar uma taxa de germinação um pouco menor do que a germinação em mini estufa, tá? E exigem alguns cuidados iniciais. Os grandes segredos para a germinação, para uma boa taxa de germinação, é você conseguir manter o calor e a umidade das sementes. Então, como ela vai ficar no sol, direto no substrato, é muito importante que você regue muitas vezes por dia, principalmente no clima quente, no verão, como está agora aqui em Salvador. Eu rego umas 3, 4 vezes por dia esse substrato, sem encharcar, tá? Dando uma pulverizada nele, não é com pulverizador, eu com a mangueira mesmo, eu faço uma rega não tão profunda, né? Não deixo encharcar o substrato, passo e jogo água por cima, mas mantenho essa umidade aqui, regando umas 3, 4 vezes por dia. Tá? Quem não tem condição de fazer isso, melhor germinar em mini estufa, que você não precisa desse cuidado inicial. Em compensação, na mini estufa você vai ter que lidar com o fato de que você vai ter que tirar uma mudinha da mini estufa e colocar nesse substrato num segundo momento. Então isso gera um certo trabalho também, né? Na hora de transplantar essas mudinhas para cá, tem um risco de você danificar a raiz, de perder a mudinha. Então, e aqui não, aqui você plantou, ela cresce aqui, normalmente cresce muito mais forte, porque ela já cresce recebendo sol desde o primeiro momento, desde o momento zero, tá? Então são esses prós e contras. Aqui você consegue uma plantinha mais forte e dá menos trabalho no momento de transplantar. Em compensação, você tem que regar 3, 4 vezes por dia. Na mini estufa você não precisa ficar regando, você rega uma vez a cada 3 dias, molha um pouquinho o papel toalha, a cada 3 dias, 2, 3 dias, mas em compensação depois você vai ter que transplantar a mudinha para cá e aí tem que ter um cuidado especial, você pode perder muda, tem um risco de perder muda, tem esse trabalho, tá? Então são esses prós e contras. Em relação a substrato, mostro para vocês aqui a textura dele. Eu uso um substrato de produção de hortaliça, ele é bem soltinho aqui, tá? Nesse caso aqui eu estou usando Carolina Soil, que é um excelente substrato, mas já usei também o substrato da Ouro Negro, também para produção de mudas, para plantio, produção de mudas, é muito bom, também tem essa textura soltinha, tá? Então aqui a gente mistura o substrato com uma fonte de fósforo, somente isso, tá? Eu uso o substrato praticamente puro, com uma fonte de fósforo. Aqui eu usei um pouco de Iorim Master, que é uma fonte de fósforo mineral, que tem micronutrientes, e usei farinha de osso, tá? Usei essas duas fontes de fósforo. Misturei ao substrato, preenchi todas as células aqui que eu vou utilizar, né, dessa sementeira. Podia ser um vaso, podia ser copinhos plásticos, eu vou usar a sementeira. Quando você usa a sementeira, é importante você ficar atento ao tamanho da célula, tá? Porque se ela for muito pequenininha, você vai ter que transplantar muito cedo daqui. Quando a sua muda começar a crescer, você vai ter que transplantar. Essa aqui você vê que ela é bem grossinha, tá vendo? Tem uns 3 dedos aqui, ó. E altinha, ela tem pelo menos 8 centímetros. É bom você ficar atento a isso.
né, para não te dar esse trabalho extra, porque se usar aquelas células pequenininhas, aquelas sementeiras de célula pequenininha de produção de mudinha, em 2 meses você vai ter que trocar, tá? Então eu gosto de usar essas sementeiras um pouco mais largas. Preenchidas todas as células, eu dou uma molhadinha inicial aqui, vou mostrar para vocês, para depois depositar as sementes. Estamos aqui, ó, com a sementeira e o substrato. Eu uso esse equipamento aqui, porque ele tem vários tipos de jato, e o que eu gosto de usar é esse jato, que é quase um pulverizador, mas forte, né? Não é aquela pulverização fraquinha. Então eu aqui molho bastante o substrato, tá? Para poder depositar a semente. Deixo essa água entrar um pouquinho, tá? E venho depositar a semente. Vamos lá. Aqui estão as sementes que eu vou usar. E aqui vale uma observação. Eu costumo deixar essas sementes de molho, tá? Numa solução de água com água sanitária. É um copinho desse de cafezinho de água por uma colherzinha daquela bem pequenininha de cafezinho de água sanitária, tá? Deixo aqui umas 2, 3 horas. Isso para combater possíveis fungos, tá? Essas sementes não são sementes recém-colhidas, não são sementes frescas, tá? Então é sempre bom prevenir, né? Pode não ter fungo nenhum, mas pode ser que tenha. Então eu gosto de deixar ela, aproveita dar uma hidratada na semente, né, antes de plantar. Então foi feito isso aqui. Eu deixei essas sementes de molho nessa solução de água com água sanitária por 3 horas, tá? Então vamos lá. Eu pego essas sementes, eu já identifiquei aqui minhas plaquinhas, porque são sementes diferentes, tá? Então eu vou pegar cada semente dessa e deitar essa semente no substrato. Então você vem aqui com a sementinha, ó, simplesmente deita ela, tá? Como essa aqui. Deita ela no substrato, tá? Vou fazer isso com todas. Pronto, todas as sementes depositadas, tá? Em suas respectivas células, tá? Simplesmente deitadas em cima do substrato. Então o que eu vou fazer agora é cobrir essas sementes com esse substrato restante. Então simplesmente pegar aqui e cobrir o substrato, cobrir a semente com um pouquinho de substrato, tá? Então a gente não vai enterrar a semente, a gente vai cobrir ela, para não deixar ela exposta direto ao sol, tá? Mas sem enterrar, tá? Vamos fazer isso com cada uma delas, com a fina camada de substrato. Cobrir todas as sementes, tá? Com um pouquinho de substrato. E agora eu volto e rego novamente, do mesmo jeito, tá? Então o que é que vai acontecer com isso? Você vai ver que em alguns lugares pode ser que a semente fique descoberta, apesar de que eu não estou vendo semente descoberta. Se por um acaso tiver alguma semente descoberta, você vem de novo com o substrato, joga um pouquinho em cima da semente descoberta, molha de novo, até ele assentar, tá? E ficar toda a semente coberta. Pode ser que no processo, na próxima rega ou daqui a 2 regas, a semente fique descoberta de novo. Aí você vem com um pouquinho de substrato e cobre. Não deixa o sol bater direto na semente, tá? O sol só vai bater na semente quando ela começar a sair da terra, como aqui. É verdade que essas aqui já saíram bastante, mas aqui, por exemplo, ó, uma que está ainda começando a botar a carinha pro lado de fora, tá vendo? Ou essa aqui. Enfim, tem algumas aqui que estão começando ainda aqui, uma. Não dá nem para ver, porque o substrato se confunde com a semente. Mas enfim, ela vai começar a germinar e vai começar a sair do substrato, aí tudo bem. Mas se você estiver molhando e a semente ficar descoberta, cobre com um pouquinho de substrato, tá? Então esse é o processo. E aqui sol, o máximo de sol possível. Não fiquem economizando sol, não. Ah, vou botar sol no sol da manhã porque o sol está muito quente, está muito calor, vai prejudicar minha semente. Não, pelo contrário, quanto mais sol, melhor. Se puder levar 8 horas de sol, que ela fique 8 horas de sol, no sol, tá? Contanto que você regue constantemente. Você tem que chegar aqui e botar o dedo no substrato, ou se o substrato estiver seco, rega mais uma vez. Ou quando você sente quando ele está seco, né? A textura dele, a cor, a coloração, você já percebe que ele está seco. Então quando ele está seco, molha de novo, faz essa rega mais uma vez, tá? Isso umas 3 vezes por dia, pelo menos. E aí em uns 3, 4 dias você vai começar a notar a germinação.
tá? Não esqueçam de curtir esse vídeo e se você teve alguma dúvida, deixe a sua dúvida no comentário, ou alguma recomendação, alguma opinião, o seu jeito, fale um pouco como é que você germina, se você germina um pouco diferente disso, conte um pouquinho da sua história, que eu também quero aprender com vocês, tá bom? Até logo, pessoal, até o próximo vídeo.